Glória a Deus, glória a Deus. Quero saudar a amada igreja, aos irmãos, aos amigos, na graciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos hoje à meditação no texto de Hebreus, capítulo 11, do verso 1 ao verso 6, onde a palavra de Deus diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se não vê não foi feito do que é aparente. A gente é o seguinte: a gente tem que ter fé, mas a gente tem que ter ação, né? Tem que ter ação. Você tem fé e não tem ação, sua fé é morta, né? A gente tem que agir, tem que colocar em prática, tem que exercitar essa fé. Nós temos que andar pela fé, crer. Eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Ele vai voltar, eu tenho fé para isso, eu tenho fé, entendeu? Então a gente tem que agir, tem que ter ação. Por que eu sirvo a Jesus Cristo? Porque eu tenho fé. É assim que funciona, não é? Eu tenho fé que Ele me resgatou, me restaurou, botou a minha casa em ordem, me colocou de pé no prumo e no esquadro. A minha vida está diante do altar do Senhor. Eu tenho fé nisso, eu creio que Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou e vai voltar para resgatar, para recolher, né, arrebatar a sua igreja, e eu quero estar junto. Eu tenho fé para isso, não é? Pela fé, olha só, pela fé, né? Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Ele ofereceu um melhor sacrifício a Deus, não é? Ele sabia que o tipo de sacrifício dele era o que agradava a Deus. Às vezes a gente está fazendo sacrifício, às vezes a gente está oferecendo coisas para Deus que não agrada a Deus. O que agrada a Deus é você ter a sua vida no altar. O que agrada a Deus é você ser um servo obediente. O que agrada a Deus é você estar na presença dEle, em oração, em jejum, na leitura da palavra, na meditação da palavra do Senhor. Isso agrada a Deus. Olha só aqui, pela fé, Enoque, pela fé, hein? Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque andou com Deus, não é? Ele teve uma vida no altar, ele teve uma vida de fé, ele teve fé, ele andou na fé, né? Às vezes a gente fala assim, fulano andou com Deus, né? Mas era porque ele era um servo obediente. Nós podemos ser assim. A Bíblia nos ensina que o filho que é obediente agrada ao Pai. E se nós queremos agradar a Deus, nós temos que ser servos obedientes, porque Deus é o Pai das misericórdias, é o Pai das consolações, não é? Ele tem compaixão. Ele teve tanta compaixão com a humanidade que Ele enviou o seu Filho para o seu Filho se colocar na posição nossa, sentiu o que nós sentimos, teve empatia para conosco. Então Ele teve compaixão, Ele se colocou no nosso lugar para saber o que nós estávamos passando. Não que Deus não saiba, né? Mas Ele teve essa empatia, falou assim: poxa, eu vou enviar o meu Filho para resgatar, para restaurar, para restituir aquilo que está pronto desde da fundação do mundo. Desde que Deus terminou tudo, Ele terminou e deixou tudo pronto, não deixou nada pela metade. Está pronto. E para nós termos essa restituição, essa comunhão com Deus de volta, é só através de Jesus Cristo. O que foi perdido com Adão, nós ganhamos em Jesus, né? Nós ganhamos em Jesus. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. A Bíblia também diz em Romanos, né,
10, 9, 10, alguma coisa assim, que a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar que Jesus é o Senhor. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Oremos. Querido Deus e querido Pai, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aumenta, Pai, a nossa fé, que nós possamos realmente estarmos na Tua presença com a nossa vida restaurada, com a nossa vida para agradar o Senhor em aroma suave, Pai. Que a nossa vida seja esse sacrifício vivo, um testemunho vivo, porque nós temos fé e cremos no Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Abençoa, Pai, essas pessoas que vão assistir, que vão escutar, que vão meditar, que vão ouvir a palavra. Muda, transforma, aumenta a fé dessas pessoas, Pai. Louvado seja o Teu nome. Eu creio, Pai, aumenta a nossa fé a cada dia. Pai, nos dá força para resistirmos às tentações, às investidas do inimigo, Senhor. E nós, vamos caminhar com o Senhor todos os dias da nossa vida. Glória a Deus. Muito obrigado por tudo, Jesus. Amém.